Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui. Estão me ouvindo bem aí? Dá um joinha aí se estão me ouvindo bem, saber se está tudo ok. Esperando minha convidada, Caroline. Na verdade é uma honra minha poder estar com ela aqui. Obrigado, Marcelo, grande seguidor aí. Olá, Carol, seja bem-vinda. Já convidei você para entrar. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Tá me ouvindo Bom bem? dia. Tudo, tô te ouvindo, sim. Ah, então tá bom. Ô, Carol, obrigado Vou primeiramente ajeitar por aqui. estar vindo aqui. Estamos começando, esquentando às 9 horas. Você sabe que eu estou testando esse horário das 9, mas eu acabei de ver que tem muita gente que começou também. Meu ícone em cima agora está lotado de live ali em cima. Sim, mas acho que é um bom horário, né? A gente acordando. Oi, Gustavo, tudo bem? Bom dia. Ah, Pessoal que bom. entrando. Não, eu me assustei, porque antes o pessoal fazia sempre no final da tarde, né? 18, 19, 20. E aí eu comecei a achar esse horário da manhã um bom horário para começar antes de um warm-up, antes de ir para o trabalho, antes de você começar as suas obrigações do dia, né? Mas agora eu me Verdade. surpreendi, porque eu olhei agora em cima ali no íconezinho de live lá, tá, acho que tinha uns 4 ou 5 que eu sigo lá que já estavam em live. Já. Concorrência. Excelente. Concorrência tá grande. Não, mas é bom, significa que tem bastante gente gerando conteúdo. Inclusive, na verdade, a gente faz live hoje aqui para depois a gente poder até divulgar. Comecei o canal, né, do YouTube para falar um pouco mais desses acontecimentos no universo jurídico, né? Então por isso que eu tenho buscado. Eu estava numa fase muito de passar conteúdo e agora eu comecei uma fase de trazer pessoas que vivenciaram nessas transformações, essas mudanças, que eu acho que só falar do conteúdo é importante para ter uma base, mas eu acho que é legal ter os cases, né? Então, na verdade, estou estreando essa parte de conversar com pessoas, com você. Eu tenho pessoas que migraram de carreira literalmente para a área, por exemplo, fazendo outra faculdade. Então vai ser bem interessante, eu acho que explorar um pouco Legal. essa insatisfação, né? Eu falo porque eu venho de uma advocacia que começou tradicional, né? Eu tenho muito tempo de formado e isso entrar para o mundo da inovação custou, e para quem tem um perfil um pouco diferente da advocacia tradicional, a gente sofreu um pouco nesse período, né? Em 2006 eu fazia marketing geral, porque não tinha o marketing jurídico, e eu lembro que em 2006, eu falar em marketing na área jurídica era um negócio assim, gente, você tá louca, a OAB vai caçar a tua OAB, você não pode falar, não, gente, marketing não é publicidade e propaganda, né? A gente se confunde muito. Mas é mais para Uhum. trazer um pouco da minha dor, do que eu sofri um pouco por ter um perfil diferente dentro da advocacia, mas gostar de estar no meio jurídico, então isso para mim. Por isso que aí, depois de muito tempo, ter passado por vários lugares, né, empresas grandes e tudo mais, eu resolvi compartilhar um pouco mais isso, para as pessoas poderem sentir que, meu, é normal às vezes a gente não tá bem profissionalmente, é normal você não se encontrar às vezes na carreira ou estar em um local que não é muito com o teu perfil, e hoje, com toda essa modernização e acesso à informação, nós estamos com a possibilidade de se adaptar, ou seja, você tem a opção de mudar de local, né? Acho que Uhum. ontem saiu uma matéria, tinham falado muito dos Estados Unidos, mas no Brasil saiu uma matéria da quantidade de pessoas que têm pedido demissão, né? Então, assim, tem um índice de desemprego, a gente foca muito nisso, até porque o Brasil é um país que tem uma desigualdade social muito grande, mas focaram agora uma pesquisa que as pessoas em cargos aí mais administrativos, né, o pessoal de empresas, tem muita gente pedindo demissão. E eu acho que é um pouco de encontro com isso que a gente está falando aqui, né? A gente começa a ter um pouco mais de possibilidade de identificar perfis e, ao mesmo tempo, você começa a não aceitar mais ficar preso naquilo que está te fazendo mal. E aí, o Carol, que eu queria até explorar um pouco com você, né? Porque você é uma pessoa jovem, mais experiente e passou por uma mudança, né? Você fez uma faculdade de Direito, você criou uma rede social, Linkley, que eu tive a oportunidade de conhecer. Você já era nascida, mas no programa de aceleração do Nova Ativa, você estava ali num outro processo, né, de aceleração da sua startup, né? Então eu queria que você passasse um pouco essa sensação, né? O porquê, né, depois de fazer advocacia, o que te levou, né, por exemplo, a empreender
num item super inovador. Eu lembro que quando a gente estava conversando na época da mentoria lá do Inovativa, e eu uso você muito de exemplo disso, porque eu falo assim, gente, a gente acha que às vezes a pessoa está focando, o negócio dela está focado num ponto, mas por detrás ela está com outras ideias que são muito reveladoras. Não vou aqui falar o que é, tá? Porque é parte do teu business, mas foi muito revelador para mim, né? Você falou assim, enquanto a gente estava falando da preocupação ali do Linkley, o que você ia fazer, o que você tinha por detrás para aquilo, para o negócio, para o desenvolvimento, é algo que, para quem é do mundo jurídico, que você fala com um advogado, que você fala com um advogado que está acostumado a trabalhar com empresa, ele não tem muito essa visão de negócio. Então, assim, o que te levou nessa transformação da faculdade de Direito, de fazer, depois de passar na OAB, começa, né, acho que normalmente começa pelo tradicional de advogando, mas o que te levou a ter essa transformação sua em estar empreendendo dentro do mundo jurídico, mas com outro segmento, né, com outra visão, né, de negócio? Uhum. Tiago, eu queria primeiramente dizer bom dia para todo mundo e agradecer o convite de estar aqui contigo, uma imensa honra. E, assim, a questão do empreendedorismo sempre teve bastante comigo, sabe? Não só não sempre junto com o direito, mas eu sempre, desde a faculdade, já fiz algumas cadeiras de administração, então eu sempre gostei também dessa parte de estudar um pouquinho mais sobre como empreender, estudar um pouquinho mais sobre como abrir o seu próprio negócio. E na época, quando eu me formei, eu gosto de dizer que eu acabei empreendendo na advocacia, porque abrir um escritório de advocacia é empreender, né? Tu tem que abrir um negócio, tu tem que lidar com os desafios de um negócio quando tu tem um escritório de advocacia próprio. Então, na época, eu empreendi na advocacia, abri meu escritório de direito de família e sucessões sozinha e na minha família não tem nenhum advogado, então para mim era um grande desafio. E aí que veio a ideia do Linkley, né? Eu tinha essa dificuldade de me comunicar com outros profissionais, eu queria fazer esse networking, queria ter acesso a esses outros profissionais, porque eu era uma advogada jovem que tinha, assim, dúvidas até mesmo banais, né, da prática jurídica, porque a gente vê muito, o que falta na faculdade é muito dessa prática jurídica, né? E eu tinha muitas dúvidas e queria me conectar com esses profissionais. E da mesma forma, eu pensava muito em ajudar esses profissionais a estarem no digital, né? Lá em 2017, quando eu tive a ideia do Linkley, a gente tinha o digital, mas ele era pouco explorado. Acho que nem tu falou anteriormente ali da questão do marketing. As pessoas tinham medo de estar no digital e estar indo contra, né, os preceitos ali da OAB. Então, nessa época, a gente tinha muita dificuldade dos profissionais entenderem que eles precisavam estar no digital, produzindo conteúdo. E aí eu estava sentada um dia no escritório e eu decidi montar o que seria uma rede profissional e ali nasceu o Linkley. E só que foi uma trajetória assim bem natural, sabe? Porque o Linkley foi crescendo, eu fiz a gente fez ali uma espécie de MVP da plataforma. Aí eu fui mostrando para meus colegas de faculdade, fui mostrando para as pessoas e aquilo foi crescendo. E aí eu vi que daí até quem está no ambiente de inovação sempre brinca, né? Que a gente é mordido pelo bichinho da inovação e não consegue sair dali, né? E a partir dali eu me encantei com essa área de tecnologia, principalmente voltada ao direito. E eu vou te dizer que, assim, na época também foi um grande desafio, porque, e uma grande dúvida, porque é sair do tradicional, daquilo, né, da certeza do escritório de advocacia, para ir empreender num cenário que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, não vou te dizer que não tiveram dúvidas, que não tiveram desafios, assim como ainda temos sempre, né, nessa jornada. Mas aí na época o Linkley começou a crescer e daí eu tive que decidir, né, o que eu vou fazer. E aí eu acabei por fechar o escritório e me dedicar só ao Linkley e eu vi ali uma possibilidade não só de empreender, mas também de cada vez mais entender sobre esse ambiente de inovação, de tecnologia, como é que
a tecnologia vem impactar os profissionais, né? E nessa minha caminhada ajudando o pessoal, os profissionais de direito, o pessoal que está na faculdade, a entender que o direito ele não tá, não acabaram as oportunidades, né? A gente tem aí uma gama de novas profissões que tem surgido no direito, uma gama de novas oportunidades e que a gente precisa explorar elas, né? Então eu acho que foi a partir dali assim que veio, mas foi algo muito natural, assim, foi porque realmente eu me identifiquei mais com a parte do empreendedorismo. Então, eu acho que isso que é interessante, né? Você também, pensando já em 17, né? Em 16 para 17, eu já estava fazendo uma imersão mais forte na área de inovação, na área jurídica. Na época eu estava na Suzano ainda, e a gente estava num desafio lá de trazer inovação, porque estava muito também naquela onda de outras áreas passarem pela questão de uma inovação. Então, vamos dizer assim, né? O direito ele passou por um processo de inovação mais tardio do que outras profissões, né? A engenharia, né? Quem trabalhava mais com máquinas veio nesse processo, e a área de serviços ao longo, né? Você pega as grandes empresas de auditoria, consultorias fiscais, elas começam a ter aí começam a ter ferramentas, sistemas, né, e tudo mais, e o mundo jurídico começou, principalmente depois da digitalização dos processos. Mas em 17, quando você estava iniciando essa jornada, foi, acho que, um período de pico. Inclusive, acho que a B2L, algumas entidades mais focadas nessa parte de inovação jurídica estavam começando, né, plantando a sementinha, vamos dizer assim, né? A gente ainda tem um caminho longo pela frente, né? Mas o que eu acho interessante é essa sensação que você tem, de tomar uma decisão. Eu continuo, você ainda estava com o seu escritório, mas ao mesmo tempo com uma ideia que começou a vingar ali dentro do mundo jurídico, né? E aí, de repente, você tem que tomar uma decisão, eu continuo daqui ou dali. Então, ou seja, né, se você não desse você me corrige a qualquer momento, tá? Eu tô aqui meio que falando do teu sentimento, né? Mas se você não tivesse tomado uma decisão para dar um foco em algum caminho, isso talvez estaria ou andando um pouquinho capenga cada um dos lados, ainda mais quando você está na inovação, né? Ainda mais o que você estava construindo, até a ideia por detrás que você tinha, da onde você queria chegar com o Link Lake, que na época eu lembro que eu acompanhei com você, é algo muito grande, né? Então, assim, o tempo que aquilo se dedica e aquilo que você tem que acreditar, ele toma muita energia sua versus ao fato de você ter ali o seu escritório, que seria a tua zona de conforto, porque você começou a carreira, provavelmente você já tinha alguns clientes, era alguma coisa que você estava fazendo. Então, eu acho que esse é um dos pontos, acho que, mais difíceis de tomada de decisão que a gente tem quando a gente tem que fazer uma migração. Mas o outro ponto, o contraponto que eu acho interessante, é que você fez isso dentro do mundo jurídico, né? Ou seja, você se formou, você conhece o mercado jurídico, você conhece a faculdade, aí você tem uma base técnica, então você consegue pensar um pouco como é o racional dos advogados. O Linkley, eu acho que traz um pouco aquela questão de aproximar os advogados para troca até de experiências e conectividade, porque a gente também não faz tudo na advocacia, né? Essa questão de que você acha que você faz família, trabalhista, então é bom você ter umas parcerias, às vezes você não precisa ter uma grande banca, principalmente quem está começando a carreira tem muita dificuldade às vezes, então acho que é interessante. Então, acho que vocês veio atendendo um pouco dessa necessidade, mas demonstra que, por exemplo, você enxergou dentro do próprio mercado jurídico oportunidades que você não precisou migrar, fazer uma outra faculdade, né? E eu acho que um ponto também que você trouxe relevante com relação à experiência que você veio da faculdade, né? Isso, teve um período que eu trabalhei que eu estava no MEC, e eu estava trabalhando com a regulamentação do ensino superior, e a gente estava discutindo as diretrizes curriculares da área de direito. E a gente, naquele ano que eu estava lá, a gente passou por várias faculdades para conversar com grupos de estudos em alguns estados, para conversar um pouco o que cada um estava pensando sobre isso. E, para minha surpresa, teve faculdades, aqui não vou ficar citando nomes e tudo mais, até para não... porque envolve muita questão, acho que política também, né? O mundo acadêmico também é político, né? Você tem ali você chega a um ponto de ter uma discussão de que precisa ter alemão, que o latim básico. Então, assim, discutindo, eu não estou tirando o mérito de você talvez ter uma questão histórica, uma linguagem tradicional do direito na faculdade, mas em nenhum momento discutindo questões de que, assim, cara, como é que a gente prepara o advogado para ele ir para o mercado?
né? Você percebe que a faculdade ela te direciona demais pela forma, até pela própria prova da OAB, ela te direciona muito mais para um concurso. Então, você está fazendo faculdade pensando em como passar na OAB, né? Então, te prepara ali quase que um cursinho intensivo de 5 anos, e em contraponto também para o eventual concurso que muitos estudantes de direito, eu estava conversando semana passada com uma pessoa que já tem bastante tempo de formado, ele falou, cara, da minha turma da faculdade, se 30% advogarem, é muito, porque a maioria ou mudou de carreira, ou a grande parte foi para concurso público, principalmente no passado. E aí, até falando um pouco dessas oportunidades, Carol, trazendo esse gancho, né? Muita gente procura faculdade de Direito para concurso público. Eu tenho notado um caminho do concurso público de diminuição dessas vagas, né? Eu conversei um pouco com o pessoal do STJ, eles têm uma banca de banca não, eles têm ali um pessoal na condição de pré-aposentadoria, eles têm um número expressivo de pessoas, né? E eles comentaram que, olha, é um número expressivo e, cara, muita gente já não tem tanta coisa, porque você imagina, no judiciário como um todo, até a digitalização, para quem pegou desde o começo, assim, pegou uma fase do judiciário antes da digitalização, você tinha uma pessoa que juntava o papel no processo, você tinha uma pessoa que carimbava o papel do processo, tinha uma pessoa que validava o papel do processo, porque era tudo físico e era um volume enorme de documentos, né? Às vezes você distribuía, às vezes, uma inicial de um processo, sei lá, eu já peguei processo que tinha mais de 70 volumes, né? Então, para controlar tudo aquilo, você precisava de pessoas, mas depois da digitalização isso mudou. E ele comentou, ele falou, cara, muita gente depois dessa pré-aposentadoria que se aposentar, a gente não vê tanta necessidade de contratação, porque muita coisa está digital e isso eliminou muito trabalho. Um pouco do que a própria Revolução Industrial lá atrás, aí, olhando um pouco mais para máquinas, conforme as máquinas estão evoluindo, o setor do agro também passou por isso, você vai diminuindo pessoas e máquinas vão executando o trabalho mais braçal burocrático. Então, até hoje, para você contratar uma pessoa para ser um paralegal, trabalhar um pouco mais com controladoria, se for um trabalho muito braçal, você tem uma dificuldade, porque as pessoas querem trabalhar com coisas mais estratégicas, né? E aí eu acho que está tendo uma diminuição dessa carga de possibilidades de concursos, né? Você vai ter juiz, alguma coisa, mas mesmo assim, conforme a evolução da inovação for, a semana passada uma pessoa me questionou aqui e falou assim, cara, eu não sei mais porque, se vai existir juízo de primeira instância no futuro, né? Isso foi na sexta-feira, inclusive, um advogado também bem das antigas. Falei, cara, mas por quê? Ele falou, cara, ele julga, vai tudo para o tribunal, e aí o tribunal vai validar essa decisão, ou seja, toda decisão de primeira instância, todo mundo recorre, e acaba no tribunal. Eu falei, cara, então qual que é o papel da primeira instância? Né? Ele falou, eu acho que isso no futuro vai se discutir se ou a primeira e a segunda, se alguns casos, né, vamos dizer. E eu achei interessante essa pergunta, porque isso demonstra que se discute até a forma que um processo hoje está rodando. Então, o que eu estou querendo trazer aqui de racional é que se muita gente ainda está focando no direito como um curso base para concurso, se a gente está vendo que, ou né, ali para a advocacia, a gente tem outras possibilidades e está mudando muito a profissão. Inclusive, o advogado também, na forma de trabalhar, está mudando. A exigência das habilidades nossas estão diferentes. Então, por exemplo, a gente está aqui hoje fazendo uma live, mas tem muito advogado que não consegue falar numa câmera, não consegue falar com o público em geral, por uma dificuldade pessoal, por uma questão de exposição e tudo mais. E eu vejo que tem lugar para todo mundo, mas a questão que eu vejo é que as pessoas entram num mote, não, a Carolina está empreendendo, ela tem o LinkedIn, vão todo mundo fazer isso. Né? Não dá. Eu acho que você tem que cada um identificar um pouco mais essas habilidades. Então, eu vejo que muita gente foi para o concurso público por uma questão de estabilidade, mas tem habilidades maravilhosas para trabalhar com outras coisas. E essa pessoa acaba ficando frustrada dentro do concurso e não sai para uma dependência. Então, a sua tomada aí, para fazer o link, né? Toda a sua tomada de decisão lá atrás, entre largar a advocacia e focar na Linkley, por exemplo, não é fácil, porque você fez uma faculdade durante 5 anos que te preparou para você ser advogada ou concursada, né? E, ao mesmo tempo que a gente não tem o fomento das faculdades, explorando um pouco mais as habilidades, os conhecimentos. Por exemplo, eu nunca vi uma faculdade... Primeiro, ter uma matéria, ou ter alguns momentos falando sobre o que está acontecendo na advocacia, ano a ano, porque ano a ano acontecem coisas novas. Ter oportunidades técnicas novas, o próprio direito digital, cada hora está sendo discutido uma questão
diferente, abrindo oportunidades, né? Você, inclusive, acho que vai ter um evento de metaverso amanhã, se eu não me engano, essa agenda é sua concorrida, né? Vai ter um evento de metaverso, que é um tema que está abrindo várias discussões técnicas, aí eu estou falando até do técnico, como também abrindo oportunidades de você trabalhar com outras coisas dentro para os advogados, né? Auxiliar os escritórios a abrirem no metaverso, você pode auxiliar, todo aqui exemplos, você pode, o marketing dentro do metaverso, você é uma pessoa criativa, que gosta de mexer com isso, aprender mais de marketing, trabalhar para isso para os advogados, quer dizer, tem um monte de oportunidade. Então eu vejo que a gente está num caminho de muita coisa está acontecendo, as faculdades não nos preparam, eu particularmente tenho trabalhado muito questão de gestão e desenvolvimento das pessoas, pela dor que eu passei durante esse processo todo da transformação da advocacia, das pessoas muitas vezes não respeitarem o teu perfil. Né? Ah, você é extrovertido, você fala alto, pô, você tudo bem, lá na sustentação oral, ótimo, mas no meio do ambiente de escritório, não, silêncio, não trabalho, mas a gente trabalha em bancada hoje, né? Então, mas é um incômodo, meu perfil era um incômodo para muita gente da forma de trabalhar, né? Porque na advocacia você tem que ser uma pessoa séria, você tem que estar ali com um terno. Então, assim, tomar essa escolha de virar uma chave, eu não vou trabalhar com isso mesmo. Menina, pelo amor de Deus, você fez faculdade 5 anos, está tomando gente de família, que coisa linda, tal, mas por que você vai se meter com essa tal da inovação? Então, acho que deve ter sido um momento para você muito difícil, de escolha, no sentido difícil. Para mim é uma escolha boa, porque você está fazendo uma transição de carreira para algo que você estava gostando mais, mas eu acho que isso deve ter ido muito. E você até, cara, até aproveitando um pouco desse sentimento seu, o contato que você tem hoje com esse mundaréu de advogados que estão ali na tua plataforma, que você tem fomentado cursos, fomentado profissionalmente eles para eles se desenvolverem em outros, trazer esse conhecimento. Você teve o evento da Linkleia 2 semanas atrás também, que foi muito legal, que você trouxe vários temas diferentes do direito. Como é que você tem enxergado os profissionais que estão ali na plataforma, que estão em contato com você, que ainda são do direito? Eu fiz uma pesquisa recente, né, que depois eu vou divulgar, mas 50, e foi um pouco pulverizada, e a maioria que respondeu já são pessoas formadas. Mas 48% das pessoas fariam outra faculdade. Isso me sinalizou uma coisa interessante. Mas por que faria outra faculdade, né? Sendo que a gente já tem na base do direito, você pode fazer outras coisas. Então, qual que é a sua sensação hoje, né? Vendo com esse leque de advogados que você tem ali na sua plataforma, que estão utilizando o teu serviço? Eu acho que assim, ali da nossa base, né, de advogados, a gente vê uma constante busca até por esse conhecimento, né, por aquilo mesmo que a gente estava falando agora, do que a faculdade não entrega. A gente tem muita questão das hard skills na faculdade, né, que a gente aprende sobre o direito, aprende sobre o conteúdo, sobre leis, mas a gente não aprende sobre as chamadas soft skills, que eu acho que são primordiais, né? A parte de comunicação, de liderança, de negociação, a parte de criatividade também. Então, assim, essas outras habilidades que cada vez mais compõem esse profissional que a gente vê como um profissional que está liderando a parte da advocacia, de conquistar clientes. E ali na nossa base, o que eu vejo bastante, assim, além dos profissionais cada vez mais procurarem o digital para oportunidades, é o digital para conhecimento também dessas outras skills, dessas outras habilidades que eles precisam desenvolver, e assim como novas matérias, novas áreas, né, do próprio metaverso, do compliance, do ESG, que a gente faz curso, o pessoal acaba entrando ali procurando se desenvolver nesses assuntos, que são assuntos que a gente não está aprendendo na faculdade, que a gente não tem esse acesso. E uma coisa que eu gosto muito de falar sempre, e que eu acho que foi uma das coisas que mais me permitiram também tomar essa decisão mais de forma mais tranquila em relação a empreender no direito, e que eu busco sempre falar para todos os profissionais que ou estudantes que estão na faculdade de Direito, ou advogados, que quando a gente entra na faculdade de Direito, por que a gente entrou, né, na faculdade de Direito? Qual que foi o nosso intuito quando a gente foi estudar sobre leis, quando a gente foi estudar para tutelar aí os direitos das pessoas? É para realmente fazer com que as pessoas tenham acesso a esses direitos. Então, nós, como operadores do direito, independente se a gente vai advogar, se a gente vai fazer concurso público, a gente tem uma mesma finalidade, que é melhorar a justiça, melhorar o acesso à justiça e entregar direito para todas as pessoas.
E por que que a gente não pode fazer isso de outras formas? Por que que a gente não pode fazer isso através do desenvolvimento de uma nova tecnologia, através de uma consultoria que eu vou dar em compliance, através de uma análise de dados que eu vou fazer do sistema da justiça para melhorar um gap lá da vara que eu trabalho. Então, assim, misturando essas novas profissões, mas com um único objetivo, né? O objetivo de melhorar a justiça, de entregar melhores serviços, porque quando nós, advogados, quando nós, profissionais do direito, entregamos melhores serviços, a gente está contribuindo com, com as pessoas e contribuindo para que a gente faça do mundo um mundo mais justo, né? Então, eu acho que quando eu olhei a partir dessa ótica, não, mas eu entrei na faculdade porque eu queria um mundo melhor, né? Aquele propósito maior, né? Eu queria realmente entregar justiça para as pessoas. E por que que eu não posso fazer isso através da tecnologia? Por que que eu não posso fazer isso através da análise de dados? Então, eu acho que é nós, profissionais do direito, enxergarmos através disso, né? E aí, Thiago, se tu me permitir, até entrando um pouco mais nessa questão da tecnologia, porque assim, o que eu vejo também muito dos profissionais é esse receio com a tecnologia, né? O receio a tecnologia nasceu para roubar o serviço do advogado, né? Para extinguir com os advogados. Não, a tecnologia ela não tá ali para isso, ela tá ali para ajudar e principalmente para levar isso que a gente tanto fala, ajudar os nossos clientes, melhorar a entrega do serviço. E até no próprio teu exemplo ali da questão de como a justiça automatizada também tem melhorado, porque a gente consegue enxugar a estrutura de serviços públicos, a gente consegue enxugar orçamentos, consegue investir em outras coisas e trazer agilidade para as pessoas, trazer agilidade para aquelas pessoas que querem, né, acesso aos seus direitos. Então, eu acho que, assim, o advogado, ele tem que começar, e os profissionais jurídicos em geral, têm que começar a enxergar a tecnologia como um aliado deles e explorar isso nos seus serviços. Explorar É, isso até na mudança dos serviços, né? eu acho que esse ponto, Carol, que você tocou para mim é um dos mais importantes, que é o que eu defendi por muito tempo, né? Defendi porque ainda defendo, mas não defendi porque veementemente lá no começo eu falava muito dessa questão da tecnologia como aliada, porque a gente tem que levar assim, primeiro a gente tem que aceitar um ponto, né? A burocracia em si, ela, em alguns casos, ela é necessária. Eu, como já trabalhei dentro do setor público, eu sei o quanto, às vezes, existe muita burocracia em decorrência de um conceito que nós temos no Brasil de forma geral, até pelo que a gente vive, que tudo que você está se fazendo parte do princípio que você está fazendo de forma errada. Tá? E aí, até trazendo um pouquinho o gancho de uma sorte que você for no negócio de negociação, né? Existem até cursos para isso, tem muita gente que desconhece, não sabe que existem, que isso tem curso que te ensina até como lidar com essa questão de negociação, que eu acho muito importante. Mas o que eu quero trazer dentro desse racional é que a gente gera muita dificuldade porque a gente parte muito do princípio de que tudo é ruim. Então, por exemplo, tecnologia, ela veio para me atrapalhar e me substituir, vamos dizer assim. Né? Ao mesmo tempo, né, quando teve isso no judiciário, quando você teve ali eu falo uma discussão do contrato, smart contracts, por exemplo, que hoje já está começando a ter uma automação. Tem muito escritório que resiste de ter minutas ou padrões de minutas, templates, porque não, mas o cara tem que achar que eu fiz. Eu falei, gente, as pessoas já não estão mais também, porque elas estão tendo acesso à informação, então elas já sabem que o trabalho do advogado hoje ele é muito mais estratégico do que só de criação, né? Então, a gente aceitar que está tendo uma mudança, todas as profissões passaram por essa mudança. Aí vem aquilo lá que a gente falou no começo. A advocacia está demandando mais tempo para passar por esse processo da inovação. E, gente, inovação não é só a tecnologia, mas a forma de fazer, a forma de você inovar naquela área que você trabalha. E isso está mudando muito, porque essa parte burocrática, ela está deixando, as pessoas não querem mais trabalhar com burocracia. E aí, quando a gente parte do princípio que tudo se faz, está errado, né? Um dia eu estava acompanhando um
cliente de outro, um escritório de advocacia numa negociação com outro escritório, eu estava por uma questão de gestão, né? E aí eles estavam, eu acompanhei, eles estavam comentando, pô, meu cara devolve o contrato, ele não aceita, o contrato já está ficando gigante e não anda. Quem está pagando o preço ali? Os clientes. Porque os advogados estavam partindo do princípio ou orientando o seu cliente no sentido assim, ah, não, mas aqui pode acontecer tal coisa. Cara, qual que é a chance disso dar errado, por exemplo? Né? O contrato, na verdade, ele não é para ser algo complexo, ele é apenas para deixar as regras básicas daquilo que foi combinado. Estou trazendo esse racional aqui porque quando a gente vem agora para um nível de... Então, se a gente tem uma resistência numa discussão contratual onde eu quero vender, você quer comprar, e aí os nossos advogados estão negociando a minuta, a coisa não anda, pô, alguma coisa está errada, que você quer vender, eu quero comprar. E a gente está travado aqui. Aí quando a gente vem para essa questão da tecnologia, a tecnologia está aqui. Eu preciso de ajuda porque eu não gosto de fazer esse trabalho burocrático. Né? Assim, pô, imagina, gente, vamos parar para pensar. As pessoas juntavam, cheguei a fazer estágio em cartório na época, né, antes da digitalização, cara, eu furava papel, carimbava e vistava. Sabe? É um trabalho super manual. Então, fazendo um paralelo, é igual quando a gente falava que na indústria, lá na Revolução Industrial, o cara ficava só apertando a porca. Ele não fazia mais nada. Então, ele não tinha que usar a cabeça, e aqui eu não estou desmerecendo o trabalho, mas pensando naquilo que tu não fala, cara, eu não aguentaria ficar o dia inteiro só apertando aquela porca. Né? A gente sabe que ainda tem setor industrial que tem um pouco disso ainda, mas o que eu quero dizer é, as pessoas ficar juntando papel, tem muita gente que não quer mais fazer isso. E aí, na verdade, porque você não vai ter mais o papel por N motivos. Então, se a gente começa a aceitar a tecnologia e utilizá-la ao nosso favor, a gente vai desenvolvendo. E aí, eu acho que o ponto que você tocou é essa necessidade da gente melhorar a cultura de que tudo que está sendo feito para ou nos substituir, de forma olhar com um olhar negativo. Nós, brasileiros, temos uma mania de olhar para as coisas boas que estão vindo com um olhar negativo e, com todo respeito, olhar para as coisas ruins com um olhar positivo. Ah, tá vendo? Por isso que eu falei que isso não ia dar certo. Porque aí olha positivo, porque quando deu errado, você fala, tá vendo? É meio que aquilo falar, eu sabia que isso não ia dar certo. Então, essa cultura, e aí eu percebo muito na implementação, quando eu trabalhei muito com implementação de gestão para escritórios, e uma das maiores resistências que a gente tem é essa mudança cultural de você melhorar a gestão. E aí, quando você trouxe a tua visão de propósito lá atrás, por que nós entramos na faculdade de Direito, por que nós estamos focados no que a gente está fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso, é de extrema importância você se questionar depois do curso do Direito também, né? Que é o que você falou, o que eu queria macro? Onde eu estou hoje? Eu estou dentro daquele meu propósito ou da minha missão, visão, a gente pode usar qualquer um dessas... O propósito ele ganhou um pouco mais de força agora, mas se você for ver, cara, o que você está querendo, né? O que você pretende mudar? E aí como que eu posso, de alguma forma, ajudar nisso? Pô, a tecnologia ela já digitalizou os processos no judiciário. De certa forma, vamos pensar, a partir do momento que você tem uma aceleração dos processos no judiciário pela digitalização, dependendo da empresa que está do outro lado, por exemplo, você trabalha para pessoa física contra uma empresa, sei lá, consumerista, aquilo força, às vezes, aquela empresa consumerista, quando ela vê que ela tem uma aceleração dos processos, ela talvez faça mais acordos. E aí o processo anda mais rápido para o cliente, o advogado recebe às vezes mais rápido, muitas vezes ele está com honorários vinculados ao êxito, a empresa economiza ali do que ela poderia ter, e o judiciário ganha em celeridade, que ela mesma incentiva muito a questão da conciliação. Né? E na semana passada, até trazendo um pouco dessa reflexão, o próprio Mercado Livre, na semana passada, no evento que teve lá da Start de inovação na área jurídica, o Mercado Livre demonstrou a esteira que ele criou de procedimento que não é juridicamente ali, não estava numa negociação do processo, mas como eles trabalham a prévia para não chegar para o judiciário, porque eles também não têm interesse que o consumidor vá para o judiciário. E não é porque eles não têm interesse, porque eles acham que eles vão levar uma super sentença, mas é que ir para o judiciário é custoso para a empresa também. Né? Então eles começaram a investir muito mais no prévio, que vai além do conhecimento jurídico, que é essa visão, essas outras soft skills que a gente precisa ter, a criatividade, como que eu posso fazer diferente.
Então, o advogado, muitas vezes, ele pode trabalhar nessa prévia, né? Então, pô, o cliente te procurou, quantas vezes você, ao invés de entrar com uma inicial, você buscou a conciliação ou buscou a outra parte por um acordo? Você que, por exemplo, trabalhou com direito de família, por exemplo, isso é fundamental, porque você ir para o litígio no direito de família, a gente até pode pensar que ele pode ser até mais vantajoso por honorários para o advogado. Mas, num contexto de resolver o problema, que é qual que é o teu conceito no direito? Muita gente, quando você pergunta, ele fala, eu vim para ajudar na justiça, fazer justiça, ajudar o acesso, né, que nem você mesmo comentou. Então, cara, você vem com um propósito, é uma faculdade de ciências humanas. Então, ela está relacionada a humanos, e você, com certeza, está preocupado no desenvolvimento de como você pode melhorar, seja o acesso à justiça, seja a justiça em si, né? Ou seja, que as pessoas têm o direito a se defender ou a acionar a justiça. Então, você tem ali uma pegada. E se você pensa em serviço público, aí aqui eu até faço um adendo maior, você ainda está num nível acima de responsabilidade com essa questão do propósito. Por quê? Porque trabalhar no serviço público, você não está trabalhando por lucro. Você está trabalhando para uma sociedade, para dar um resultado para uma sociedade. E aí, então, o seu propósito tem que estar até maior do que aquele de quem, às vezes, está mais no privado, que tem que pensar no lucro até para poder pagar as contas, né? Mas a pessoa que entra no serviço público, o propósito dela tem que estar muito ligado a algo até maior. Eu aqui digo isso porque o período que eu trabalhei, eu tive muita gente que trabalhava no concurso público muito naquela, eu estou no concurso de entrada, eu aprendi muitos termos, eu passei um tempo em Brasília, muitos termos de concurseiros que eu desconhecia ao longo da minha carreira. E me chamava a atenção, mas poxa, mas a gente está aqui, gente, é porque a gente está nessa posição, independente se o salário é bom, se eu estou bem ou não estou, a minha responsabilidade perante a sociedade é muito maior do que se eu estivesse no privado. No privado, a minha responsabilidade é dar lucro, muitas vezes, para um acionista. Aí eu falo, quando eu estava numa empresa, a responsabilidade minha ali é fazer a empresa operar dentro da legalidade, funcionar, mas a empresa está focada, ela tem as ações institucionais, mas ela tem acionistas, ela tem que dar resultado também, né? E da mesma forma que o resultado no serviço público, ele não é um resultado só financeiro, né? Ele é um resultado que impacta as pessoas, a vida das pessoas, a melhoria das pessoas, a entrega de serviços para as pessoas que estão pagando impostos em tudo que ela faz. Pô, então isso é muito grande, se você for pensar, cara, a responsabilidade que tem. Então é legal trazer essa reflexão, né, de que a gente não é aliada, porque a própria, né, o governo federal já vem há muito tempo, não só desse governo anterior, e aqui não estou para falar de governos, mas já vem no processo de digitalização. O judiciário puxou, o governo vem puxando, a gente tem várias cidades agora puxando, que cidades, para quem não está acostumado a trabalhar muito com a área pública, né, quando você vai para município, estado e federal, são três universos completamente distintos em questão de tecnologia, em questão de serviço público, em questão até salarial entre os servidores públicos desses três estágios, né, que é o do município, o estadual e o federal. Eles são independentes, possuem leis próprias de cada um deles servindo eles. O que eu quero dizer é, a gente às vezes foca muito nessa questão do federal, mas o teu gozo de benefício no serviço público muitas vezes está no seu local, no município, no estadual, para você cobrar. Então, quando você vê esse nível de desenvolvimento, a gente está falando de smart cities, né, tá tendo aí a própria lei que trouxe aí o marco legal das startups incentivando, né, o sandbox, que é para você ajudar a inovação. Tudo isso, de certa forma, o que está fazendo? Todas as áreas burocráticas estão atraindo tecnologias para ajudar a desburocratizar esses trabalhos, seja no serviço público, nós advogados, e nós temos que agora aprender culturalmente a olhar disso de forma positiva e como que nós podemos operar a tecnologia em favor do mercado, em favor do nosso serviço, em favor da sociedade, de certa forma. Eu acho que o papel do advogado realmente tem muito disso. Você serve a sociedade também, né? Então, eu acho que esse racional que você trouxe, cara, foi muito importante. Eu fiz aqui uma viagem de várias coisas para fazer esse link, mas é por isso, porque se você for ver, aonde tem mais burocracia, onde nós temos mais oportunidades. Então, voltando no comecinho desse meu racional dos contratos, então, muitos advogados têm resistência de ter templates. Cara, qual que é o padrão do seu cliente? Pô, eu tenho uma imobiliária, por exemplo, como cliente. Cara, vai ser um padrão o contrato. Não adianta você querer falar que cada minuta de aluguel vai ser muito diferente. Que eu tenho que gastar horas analisando. Porque o próprio dono da imobiliária já vai falar assim, cara, de cada... É o racional, né? Porque se a gente for ficar só na exceção, você não anda. Então, pô, de 100 contratos, se um for me dar problema...
Os outros 99 fluíram, andou rápido e tal, e aquele que deu problema é a exceção que eu trabalho à parte, né? Mas então, trazer um pouco esse racional de que a gente pode agregar serviços na advocacia, que é importante. Então, eu posso, por exemplo, fazer a gestão do contrato, além de fazer o contrato. Eu posso desenvolver uma ferramenta que faça automático, disponibilize para o meu cliente, ele só ir clicando lá e já sai montado para ele o contrato. Então, eu acho que quebrar um pouco essa barreira de nós, de preconceito, de usar o que tem no mercado, é importante. E eu vou te dizer, Carol, um ponto. Quanto mais pessoas utilizarem ferramentas tecnológicas, mais ideias vão surgir para melhorar. Eu percebo que a gente vê um movimento dos últimos 2 anos, eu estava comparando, aumentaram o número de startups, mas aumentaram muitas fazendo mais ou menos algo parecido. Mas isso é o ponto positivo, que você gera concorrência e começa a ter melhores preços. Então, gente, quem não conhece o universo de startups que prestam serviço para o mundo jurídico, explorem, porque a gente tem cada ferramenta que dá uma ajuda para a gente, que eles não têm noção. Até do diligence hoje você tem negócio que faz rapidinho, né? Mas eu estou trazendo esse racional porque conforme você vai usando e você vai vendo uma necessidade, surge uma ideia, pô, eu vi isso aqui, mas cara, eu tô sentindo falta de fazer tal coisa. Aí você começa a perguntar para uma outra pessoa, pô, mas não, se eu tivesse uma ferramenta que fizesse isso, eu acho bacana. Ah, eu acho bacana, acho bacana. Daqui a pouco você teve uma ideia, até para desenvolver uma ferramenta, como você lá atrás, com uma questão sua, desenvolveu o Linkley. Então, eu acho que o que eu queria trazer aqui nesse ponto, né, principal, é a gente tire um pouco o preconceito e comecem a olhar no mercado o que tem. E, gente, mexer com tecnologia envolve também você ter um pouco mais essa questão da gestão. Né? Então, você precisa estar organizado para você racionar, para você dar o foco, como você mesmo teve que decidir um momento, vou dar o foco no escritório ou no meu empreendedorismo de inovação no Linkley. Então, se você está estruturado com aquilo que você está fazendo, a tomada de decisão é importante. Você precisa planejar isso. Então, e essa questão do propósito, você pensar o que você quer. Ah, eu quero uma coisa que não tem nada a ver com direito. Meu, super ok. Se permita isso, mas a gente tem tanto conteúdo hoje disponível. Meu, segue pessoas que falam sobre os temas que você está querendo ou conhecer ou que você gosta, porque isso vai atraindo. Vamos aproveitar hoje que nós temos influenciadores, que nós temos professores, que nós temos lives, que nós temos YouTube. Consuma conteúdo para abrir a cabeça e você fazer essas migrações. Ficar só com base ali naquele dia a dia, você acaba não criando a cultura de novos processos, de novas inovações e novas tecnologias que você pode usar e você não quebra essa barreira. Eu acho que esse é um ponto importante, as pessoas acessarem mais isso de forma descontraída, né? Como, por exemplo, seguindo as pessoas que falam sobre a temática. E eu gosto também bastante, Thiago, de falar na questão não só da tecnologia como automatizadora, né, dos processos, fazendo a automatização disso, de todas essas fases do processo, mas também a tecnologia como uma ferramenta de evolução do direito, evolução também do nosso próprio acesso à justiça. E eu gosto também muito de falar, pessoal que está aqui, que assim, o Brasil ele é exemplo, tá? Em termos de justiça digital, em termos de automatização de processos. Então a gente não pode ter essa síndrome do cachorro magro de achar que o nosso país, né, tá sempre atrasado. Gente, não, o Brasil tem exemplar a automatização e a digitalização da justiça, tá? Frente a países desenvolvidos, por exemplo, como os Estados Unidos. Então, assim, a gente olhar para esse cenário também como um cenário de oportunidades, um cenário para a gente entender o que melhor a gente pode adaptar ao nosso conhecimento. Então, eu gosto também muito de falar sobre a questão da análise de dados, né, da justiça, o advogado como um profissional que vai analisar esses dados. E, querendo ou não, não é a máquina que vai fazer, que vai dar alguns cliques, né? É o profissional que está ali, que conhece o sistema, que conhece o ecossistema também da justiça, que vai ter esses cliques de, não, mas eu posso, quem sabe, melhorar o processo aqui, eu posso, quem sabe, fazer dessa forma para trazer o processo de forma mais rápida. Então, eu acho que, assim, a gente também tem essa visão macro de toda a justiça, né?
e de todo o ecossistema jurídico que está se formando e o advogado, como que ele pode se encaixar nisso tudo. E aí tu trouxe essa parte que eu acho que é muito essencial ali do advogado pré-litígio, né? O advogado, o que que eu vou fazer? E daí, levando aquilo que eu falei, né? Qual que é o propósito? Por que que eu sou advogada? Ah, eu sou advogado porque eu quero entregar justiça, né? Quero melhorar o acesso à justiça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um acordo, eu vou fazer uma negociação com a outra parte, eu vou entregar essa justiça de outras formas, de outras Uhum. maneiras. Então, eu acho que a gente encarar o direito dessa forma também é uma forma de fazer com que a gente veja as oportunidades, né, em outros setores. E atualmente a gente tem aí, são mais de 300 legal techs e law techs, que são empresas que usam da tecnologia não só para automatizar os serviços jurídicos, para facilitar o dia a dia dos advogados, mas também para melhorar esse acesso à justiça. E a gente pode se falar com toda certeza que a maioria dos fundadores dessas empresas são pessoas que se formaram em direito, porque Sim, conhecem o mercado, porque conhecem aquilo que a gente tem que mudar, né, no setor. Então, a gente encarar dessa maneira, encarar a tecnologia como aliada, encarar a tecnologia como algo que vai nos fazer mudar a justiça como um todo, eu acho que ali a gente começa a ver outras oportunidades, né, no setor. E os advogados cada vez mais encararem assim que realmente vão precisar de novas habilidades, né? Essa habilidade principalmente de até que a gente teve aqui incrível análise de dados pode agregar muito na estratégia processual. Gente, não é só na estratégia processual, mas na entrega da justiça como um todo, e é algo assim que é maravilhoso, porque a gente começa a estudar a justiça e os desafios, né? A gente teve uma análise nos Estados Unidos, por exemplo, que a análise de dados levou eles a perceberem que eles precisavam mudar, inclusive, a, o ingresso de servidores públicos. Eles precisavam, inclusive, diversificar o perfil dos servidores públicos, dos juízes, para que entregasse uma justiça mais, como é que eu posso dizer, mais igualitária, né? Então, sim. assim, como que a gente também desenha essa forma através da análise de dados, né? Então, eu acho que a tecnologia, assim, óbvio, né, que pra gente que trabalha com tecnologia é muito. A gente vai defender, a gente vai sempre acreditar, mas eu acho que os advogados eles precisam olhar com outros olhos e não só, bem como tu falou, Thiago, a tecnologia, mas a inovação. Por que que a gente não pode mudar algo que sempre foi feito de uma maneira e fazer de uma maneira diferente? Às vezes uma simples, né, tu muda algo muito banal ali que tu já entrega um outro serviço para o cliente, né? Sim, Então eu acho que a gente ter esse olhar também da inovação, o olhar de. E eu acho que isso é um olhar que os estudantes de direito e sim, os advogados, eles precisam trabalhar. Porque a faculdade de direito como um todo é uma faculdade muito tradicional, né? Que parece que a gente entra na faculdade e é uma cultura, né? Não, foi sempre feito dessa maneira, assim que a gente tem que fazer. A gente sempre falou juridiquês, então a gente sempre vai ter que continuar falando juridiquês. Não, a gente, né, trazer o direito de uma forma diferente. É muita questão, usando a comparação, mas do Uber, né? Por que que a gente sempre usou táxi, mas por que que a gente tem que aceitar que o atendimento vai ser ruim e que a gente não vai ter agilidade? É a mesma forma com o direito. Eu acho que a eu, gente. essa questão do Uber eu acho que é engraçado porque ela traz como uma resistência, né? Porque, porque quando o Uber chegou no Brasil, eu tava em Brasília. E lá em Brasília tem uma máfia, era ferrada. A cidade cresceu e o número de licenças de taxista era a mesma da criação de Brasília. Então, ou seja, a cidade estava 3, 4, 10 vezes maior e o número de táxis licenciados era o Então, mesmo. Então, assim, meu, à noite em Brasília você não conseguia táxi
E Brasília, com lei seca, essas coisas, era super, assim, tinha muito. Então, assim, você quase não conseguia táxi à noite se você quisesse sair, né? E aí, quando veio o Uber, meu, causou impacto. E em Brasília tinha um histórico muito negativo também de assédio, de estupro, de taxista com mulheres. Então, assim, as mulheres não pegavam táxi sozinhas. Olha só, a gente está falando da capital federal, né? Então, de repente, veio. Olha só o papel do Uber. Além de possibilitar uma variedade de transporte, ele acabou se tornando um item de segurança. Ele acabou, tanto é, eu fiquei sabendo do Uber em Brasília através de mulheres que trabalhavam comigo. Porque, meu, só uso o Uber, o negócio aqui tem um negócio, você conhece o motorista, você sabe quem é. Meu, os caras são super educados, você anda no carro. Meu, nunca me senti tão segura para pegar transporte público em Brasília e tal. E aquilo foi me chamando. Então, você olha, aquilo já não era mais nem questão de preço e disponibilidade, era uma questão de segurança. E aí teve tudo aquilo que a gente viu no Rio de Janeiro também, de quebra-quebra, taxista brigando, quebrando os carros, né? A gente teve um momento muito negativo, mas como quando você tira da zona de conforto toda aquela central, né, de que já estava consolidada, você tem uma resistência negativa. E na advocacia eu acho que a gente passou um pouco por isso, com a digitalização dos processos, que eu lembro que quando os advogados começaram a ter que peticionar, tudo bem que a gente tem ali, a gente está evoluindo, né? Mas são 3, 4 sistemas diferentes entre os tribunais. Mas a dificuldade de protocolar, mas eu não quero fazer o protocolo eletrônico, eu quero ir lá no fórum, que eu quero ver a chancela no papel para ter certeza. Uhum. Então, é um processo muito pesado para quem tradicionalmente já sai da faculdade de forma tradicional, por muito tempo trabalhou no mundo tradicional, foi cobrado de ser tradicional. Acho que tem esse ponto. A gente era cobrado, eu falo por mim, eu trabalhei em escritórios tradicionais e eu era cobrado de ser um cara tradicional, de estar ali com a Mont Blanc, não sei o quê. Parece besteira que eu estou falando, gente. Mas eu já conheci escritório que a avaliação da pessoa estava vinculada ao vestuário, o brinco, a Uhum. joia, Uhum. a roupa. Então, vamos parar para pensar. Olha o perfil que era do advogado versus. Eu brinco muito com o pessoal passando por aquele seriado do Suits, né? Que ele demonstra ali uma advocacia até nos Estados Unidos tradicional, né? Que ali o advogado bem sucedido e tal. Mas se você olhar a essência, é muita estratégia. Os caras pouco tribunal eles estão, né? O Uhum. pré-litígio, a discussão de resolver, falar assim, cara, você quer ir mesmo lá para o tribunal? Porque assim, é a última da última. Aqui a gente tinha uma cultura muito, vamos para o tribunal, né? E aí, então, mas isso demonstra o quê? O quanto essa questão do litígio e quanto você tem de oportunidades para litígio para você desenvolver, que é um pouco, que é muito disso que você trouxe, né? Eu acho que essa comparação que você trouxe, até porque você passou uma temporada recente lá nos Estados Unidos, de que a gente nessa área é uma referência, né? Eu concordo, porque assim, a gente é um país cheio de burocracia e, gente, eu vou até um pouquinho mais longe. Vamos ter um pouquinho da burocracia do judiciário, não, mas o Brasil é o que mais tem processo, então, por óbvio, nossas startups estariam com mais destaque. Mas, gente, a própria parte de gestão de assinatura de contrato, uma empresa que hoje é mundialmente conhecida, nasceu no Brasil. Uhum. Né? Uhum. É, E, então, e isso Thiago, demonstra que é não é só do litígio, a gente tem capacidades dentro da própria parte contratual, que não é litígio, foi desenvolvida a tecnologia inicial que ganhou. O mundo foi uma das maiores hoje no players no mundo, é do Brasil, né? Thiago, eu gosto muito também da questão, falando em toda essa transformação do direito e também tentando imaginar um pouco dos próximos passos, né? A gente tem o autor, o mais conhecido autor, o Richard Susskind, que fala, né, sobre o futuro do direito, escreve sobre o futuro das profissões, e ele coloca principalmente três grandes aspectos para falar, três grandes drivers, né, de mudança do direito. O primeiro deles que a gente conhece e falou boa parte da live, que é a tecnologia, a automatização, né? As novas ferramentas. O segundo, principalmente o cliente, né? Cada vez mais o cliente é um dos motivos que a gente tem de mudança do direito, porque o cliente, ele não é o mesmo cliente que a gente tinha há uns anos Exato. atrás. O cliente atualmente ele entra no Google e ele sabe todos os direitos dele, ele sabe qual ação que ele tem que entrar. Então, assim, o cliente agora ele quer mais agilidade, ele quer uma experiência melhor.
é o mesmo cliente, né, do Uber e do táxi que a gente estava Uhum. falando, né? Somos nós, né, essa nova geração. E um dos drivers que ele também fala é sobre a questão da liberalização. E esse é um movimento que ainda não chegou no Brasil, mas que eu acho que vai chegar logo mais. E que a gente, claro, não teve um avanço aqui no Brasil, porque a gente tem a Ordem dos Advogados, uma ordem unificada, diferentemente de outros países, mas que a gente já vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que outros profissionais estão fazendo serviços que advogados faziam, né? Então a gente tem, por exemplo, as Big Four ali que eles chamam, a PwC, a Ernst Young, que estão fazendo serviços de consultoria de compliance, de consultoria de ESG, que anteriormente eram serviços que a gente poderia dizer que apenas advogados faziam, agora outros profissionais estão fazendo, né? A gente tem mais contadores envolvidos, a gente tem outros profissionais que também estão se envolvendo nessas atividades. Então, isso também esse aspecto da liberalização de serviços jurídicos é um movimento que a gente vê muito forte fora do Brasil e que eu acho que a gente também tem que começar a entender como que isso vai funcionar aqui no Brasil. A gente já tem visto de uma certa maneira, né? Tem os profissionais, os consultores, por exemplo, de proteção de dados, que essencialmente seriam serviços aplicados à advocacia. Mas como a advocacia não está preparada, né? Os cursos de direito não estão preparados trazendo essas matérias, outros profissionais têm feito essa parte. Então, eu acho que isso também é algo que a gente tem que ficar de olho, não só como atenção, mas também como a gente tem outras oportunidades nascendo para o profissional jurídico se encaixar, né? Até a gente, até pra gente não, daqui a pouco vamos caminhando já para o final, cara, eu acho que esse pilar final que você trouxe, a gente chega até para ir para uma reta final bacana, que é olhando mais para as pessoas agora, né, dessa questão. E esse ponto que você trouxe, ele é muito interessante porque há 2 meses atrás, eu estava discutindo um escritório um pouco essa questão de concorrência, de mercado, que a gente estava fazendo uma análise lá para eles de estruturação. E aí, uma das perguntas que eu fiz, eu falei, cara, qual que é o seu principal concorrente? Né? E foi muito engraçado. Ele falou, cara, o contador. Ele faz tributário, ele faz recurso administrativo, ele faz o contrato social, ele abre a empresa para o cara, ele faz tudo. Né? Ele falou, e era um escritório de pequeno para médio porte, que atende bastante empresas, micro, pequenos empresários. Né? Então ele falou, cara, meu principal é o contador, porque normalmente o cara só me procura aqui quando a bucha é estritamente do advogado. Então virou um processo judicial, uma execução fiscal, ou deu um pau na junta comercial lá com o contrato, que não mandou, daí vem para mim. Mas o pré, cara, o contador faz tudo. Né? E aí, então, se você for parar para pensar, imobiliária, por exemplo, ela faz o contrato de alocação, de locação. Então, assim, essa liberalização que você está comentando, eu acho que ela já é forte em algumas profissões. Né? Então, o contador hoje é um dos principais concorrentes que nós temos na advocacia, porque o contador ele faz bastante coisa, assim, tributário, ele faz até o trabalhista, ele faz o societário. Eu acho que só o consumerista de um cível que eu acho que ele não dá palpite ainda, né? Mas se você for ver, porque aí que tem um ponto que você colocou da relação humana, né? Do qual é o papel importante do advogado com o seu cliente. Esse contato, essa aproximação. Por que ele procura o contador, muitas vezes, quando ele está com um problema? Porque o contador é a pessoa de confiança dele, é quem cuida ali das finanças, da contabilidade. E, normalmente, a pessoa ela não está acostumada a utilizar o advogado, até porque existe uma imagem do advogado, do cara, de ou criar problemas, né? Assim, criar problemas, assim, putz, pegar um advogado, pelo amor de Deus, cara, destacar, ele vai falar que tem que mover um processo. Justamente porque não tem muitas vezes essa visão, desenvolver essa parte do pré-litígio, de tentar ajudar o cara na solução do problema e não criar o problema em cima do problema que já existe. Acho que é um ponto muito importante que os advogados têm que refletir. E o segundo ponto é vender a facilidade mesmo, né? Em si, cara, o que eu posso oferecer para o meu cliente ou fazer até uma parceria com o escritório de contabilidade. A gente tem que visualizar que as profissões hoje elas estão ficando mais habilidades. Quanto mais acesso à informação, mais a gente tem. Então, quando você trouxe as novas, eu ajudo muito o escritório a desenvolver o produto, né? E quando do LGPD é um bom exemplo.
Eu ajudei a desenvolver tanto uma tecnologia quanto para um escritório, que quando começamos a colocar ali no negócio, foi, gente, jurídico nesse processo de LGPD é isso aqui. Você tem aqui uma parte de segurança da informação que envolve um pouco de TI, conhecimentos tecnológicos, conhecimentos de ISO, etc. Ó, você tem uma parte aqui que é gestão, gerir os dados. Como que é uma gestão de um projeto? Qual que é o começo, meio e fim? Não é só pegar e fazer os documentos lá de políticas, você tem que gerir, você tem que mapear, você tem que fazer um inventário de dados, tem não sei o quê. E o que é tudo isso na linguagem do advogado? Não está acostumado, né? Então, na verdade, eu acabei montando todo um processo de gestão para eles lá do produto, não era nem do escritório, mas com esses pilares. Por quê? Exigiram outros conhecimentos e os clientes, eles não queriam mais só a política, porque dependendo de qual é o grau do teu cliente, não era aquela política, eles precisavam de uma outra, como compliance. E aí que estão surgindo oportunidades para outras empresas que tenham melhor conhecimento nessa área de gestão e de produto, de entrar nesse segmento. Eu vou te dar um exemplo, Carol, muito forte, que eu carrego há muitos anos e eu trago isso como exemplo sempre. Eu participei numa grande empresa no processo de implementação de gestão de contratos. Eu lembro que na época do jurídico todo, eu fui a única pessoa que me interessei e até me colocaram lá, toca isso aí, né? E não foi a área jurídica, não foi o departamento jurídico que tocou e liderou o projeto de implementação de gestão de contratos. Tá? Estou falando isso aí lá de 2010, 2011. E aí que chama a atenção. Por que não foi o jurídico que assumiu? Porque todos os contratos e as medidas eram feitos pelo jurídico. O jurídico era acionado para tirar dúvida toda hora do contrato. Quando tinha que procurar o contrato, perguntava para o jurídico, perguntava a assinatura. E aí o jurídico, não, pergunta lá na área. Entreguei na mão do fulano, tá com ele, não tá comigo. Meio que aquele negócio. E o que aconteceu? Você olha historicamente, a área de gestão de contratos, na maioria das empresas hoje, está no comercial, está nos suprimentos, mas não está no jurídico. Gente, por que não está no jurídico? Justamente por isso, pela falta de visão, de ver que você tem outras habilidades. E, cara, já fiz a minuta, deixa eu gerir isso o contrato. Ninguém melhor cara, manda para cá, me manda serviço, me deixa eu fazer. Então, eu trago essa reflexão porque há 11 anos atrás, como estava muito esse movimento de gestão de contratos em umas grandes empresas, né, porque demandava muito investimento, agora já está mais popular. Mas o que você percebe? Não é o escritório de advocacia que oferece serviço, não é o departamento jurídico dentro das empresas que cuidam da gestão, e eles só cuidam do template ou da minuta. Então, isso demonstra que se abre espaço para outras áreas assumirem. Outras empresas, que nem gestão de fornecedores de contratos, tem outros players no mercado que não tem nada a ver com o mundo jurídico. Não é um escritório, não é uma empresa de prestação de serviço jurídico. E aí entra exatamente nesse ponto que você colocou. Os advogados começam a perder oportunidades de trabalho para outros concorrentes que vão assumindo essas condições por ter visão ou por até estar mais atrelada à burocracia, estão mais expostos a fazer isso. E com isso acabam até ganhando dinheiro. Você pega essa área, realmente, um exemplo muito forte que nós temos é a gestão de contratos. Quase nenhuma empresa a gestão está dentro do jurídico. E isso é um ponto. Porque tem uma fama que o advogado não sabe gerir, não é bom de gestão, né? Então tá aí mais um ponto para a gente desenvolver e trabalhar muito. E foi muito legal trazer essa visão, porque tudo isso que a gente colocou agora nesse último ponto aqui, tá tudo relacionado à relação pessoal, relação com o cliente, conhecer o que ele quer, o que ele gosta, o que ele precisa, dar ideias e, principalmente, você desenvolver coisas em você, conhecimentos e assumir outras habilidades e outros pontos para agregar valor ao seu serviço. Então aqui, gente, não está nada relacionado às máquinas. Aqui nós estamos totalmente relacionados à nossa relação humana e como nós somos um papel fundamental de aproveitar as tecnologias e se aproximar cada vez mais do cliente. Eu acho que esse ponto, o cliente não é mais o mesmo lá de trás. Gente, nós não somos mais o mesmo, né? Eu vou dizer assim, se eu pego um exame de sangue lá, me deu colesterol alto, deu DHL, eu não sei o que é, antigamente eu tinha que esperar na consulta para perguntar. Hoje eu vou lá no Google e descubro que eu já morri. Mas tá lá a informação, né? Você já viu lá, meu Deus do céu, isso aqui dá uma doença grave, não é nada. Mas a gente consulta a informação, né? Então, quando o cara vai no advogado, muitas vezes ele já consultou, né? Ele já vem e fala, olha, eu já vi que, olha, o tribunal aqui de São Paulo está dando indenização para protesto ilegal de 5 mil, doutor. Consegue os 5 mil aí para mim? Então, o seu cliente já vem com informação também. Então, qual que é a relação para vocês se criarem? Isso virou um ponto a mais da gente desenvolver.
Essa relação humana é muito importante. Achei muito bom esse ponto que você trouxe, Carol, agora no final, porque fecha, né? A gente veio da tecnologia, a gente veio dessas mudanças de skills, mas aí no final a gente fecha como o papel de nós, seres humanos, é tão importante do advogado, ou seja, você é advogado, mas que vai atuar em outra área que não técnica, né? Que você vai desenvolver uma startup, que você vai desenvolver vai ajudar com gestão, vai querer trabalhar com marketing digital, com criatividade, análise de dados, organização. Gente, olha só, aqui eu só falei um monte de profissão que dá para fazer que não está relacionada diretamente à tecnicidade. Mas Exatamente. você que está focado nisso, olha a quantidade de coisas que nós podemos, habilidades, coisas que nós temos ainda a ser explorados dentro da profissão. E você não precisa, se você gosta do mundo jurídico, quer fazer diferença, você não precisa sair dele. Você pode desenvolver outras atividades dentro dele, né, Carol? Não sei se você quer trazer mais algum ponto, que daí a gente já vai caminhando aqui para o fechamento, até para não ficar uma coisa muito longa, senão as pessoas vão falar, gente, está acabando o café aqui, né? Não, eu acho que tu conseguiu concluir bem, Thiago. Eu acho que é exatamente isso. A gente olhar para essa questão humana e sempre olhar que, assim, oportunidades no direito não faltam. Eu acho que a gente tem que só realmente olhar como um todo, né? Olhar com outros olhos, olhar com um olhar de inovação, olhar com um olhar de tentar entender como isso tudo está gerando essas oportunidades para a gente, né? E volto a repetir, eu acho que a gente tem que olhar para esse ponto maior aí do que nós operadores do direito queremos entregar e a gente quer entregar mais justiça, a gente quer entregar um mundo mais justo e como que a gente está fazendo isso? Seja através de uma conciliação, seja através de uma negociação, a gente está entregando o nosso propósito, então eu acho que isso que é o fundamental. Ah, excelente. Carol, quero te agradecer imensamente nessa agenda Eu que agradeço. extremamente concorrida, internacional, Não, é metaverso amanhã, evento do Linkley, eu sei que você está Metaverso amanhã, concorrida. todo mundo convidado amanhã para estar lá com a gente, masterclass gratuita e esperamos todo mundo para ver essa nova área que tem surgido e como que os novos consumidores vão se comportar nesse novo mundo, né, que é o metaverso. Exatamente, e com um monte de oportunidades, né? NFTs e tudo mais. Nossa, Então, tem muita coisa para o advogado explorar nesse mundo, mas show de bola, viu, Carol? Muito obrigado mesmo aí obrigada pelo eu. tempo disposto. Vou disponibilizar depois aqui o vídeo, quero que depois a gente sobe para o YouTube para poder, porque eu acho que teve muito conteúdo para o pessoal expandir a mente e ainda mais trazendo você, que é um super case de sucesso aí, que eu sou Imagina. fãzaço, o LinkedIn eu acho demais ali, é muito bom. Então, Carol, brigadão, gente. Obrigada, Quem Thiago, participou, obrigada. entrou e saiu, brigadão. Todos participaram também. E um bom dia e boa semana para todos nós. Bom dia, boa semana, pessoal. Tchau, Até tchau, mais. gente.